Olá! Muito boa tarde! E aí, Leon? Engraçado, as pessoas, elas trabalham durante a semana e ficam arrumando uma desculpa para não vir na sexta. O Cristiano faz o contrário. Pois Ele é, vem na rapaz. sexta. Eu, nessa verdade, assim, eu acho que eu nem saí aqui da Novo Tempo, mas só não consegui vir aqui no Entre Família. Mas... perturbar você de graça, É bom, eu Cris. sei que ela começa a me perturbar no telefone, nos memes que ela faz, Não, nos bastidores e tal. Cristiano, você não gosta mais de mim? Você não responde mais minhas mensagens? Me mandou essa. Aí eu tive que mandar assim um kkkk, aí pontuei e deu tudo certo. Eu tive que perguntar pra sua mulher o que você ia... Eu precisava de uma resposta, né? Eu disse, Silvia, você tem autoridade assim sobre o WhatsApp do Cris? Você pode dizer pra ele, por favor, responda a Ana? Ela fez, tá bom, vou fazer. Ontem eu tive que ver meu renegócio de família, porque ela fez a mesma coisa com a Miguel, que estava conversando comigo, para poder conversar comigo aí. Aí, mas aí é outro patamar, né? Você tá entendendo o negócio. Eu tive que parar ali e dizer assim, ó, gente, eu vou ter que dar um jeito no WhatsApp, mudei até o barulhinho do meu WhatsApp e do telefone. Não, vou até me reduzir a minha insignificância, porque se você não tava respondendo a Miguel, quem sou eu na fila do pão? Eu tava respondendo a minha esposa. Então quem sou eu na fila do pão Ontem mesmo? eu tive minha orelha tá vermelha aqui, ó, uma conversa até chegar à escola do Davi, meu filho. Mas vamos voltar pro tema aqui, que agora eu virei um verdadeiro sanduíche do meu calendário, né? Mas tem gente que vive isso com as gerações dentro de casa, por exemplo, Aninha, que é o nosso tema. Que negócio é esse de geração sanduíche? Tem gente que é sanduíche daqueles prensados. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma realidade cada vez mais comum. A expectativa de vida tem aumentado, mas às vezes nem sempre com qualidade de vida. Então a gente tem idosos que precisam de muitos cuidados delicados, banho, fralda, tudo. E quem cuida deles são os filhos, que por sua vez também têm filhos pequenos que demandam cuidados. E essa geração que fica no meio, chamada geração sanduíche, fica ali espremida, vivendo praticamente em função de cuidar de quem está ao redor e quem cuida dela. Gente, tá aí então. E outra, há pouco tempo agora, alguns minutos atrás, a nossa especialista está falando, olha, eu vivo isso no meu consultório. O que vocês estão falando é uma realidade, porque a gente fala assim, né? A gente tem até um quadro hashtag do que mais está falando e o programa como um todo quer atender uma dor que está acontecendo. Então, muitas pessoas estão nessa situação prensadas entre estar ali dando um primeiro passo, que antes era com o auxílio dos pais, e agora, nesse momento, ajudando os pais e, ao mesmo tempo, criando os filhos, às vezes, no mesmo ambiente. Como é que se tem saúde mental? Como é que se cumpre honrar pai e mãe? Como que também coloca um discipulado para que o filho entenda essa divisão de atenção e os pais sejam atendidos? Como é que fica a saúde mental? Dependendo da idade da criança, isso realmente se complica, né? Podem gerar demandas e até sentimentos diferentes. Se a criança é um pouco mais velha, pode ter sentimentos de revolta em relação a idosos, não gostar do avô, não gostar da avó. Dependendo da doença, do tipo de cuidado, requer ainda mais atenção, desgaste emocional. Imagina, cuidar de alguém com Alzheimer num apartamento tão pequeno. Gente, as realidades são inúmeras, são difíceis e a gente está aqui para abraçar e acolher você. Bom demais. Tem especialista hoje aqui, fantástica, ela é da casa, tem uma história de alguém que está vivendo isso, então a gente vai mergulhar nessa dor, muitas vezes você vai se espelhar nisso, mas o programa também não para por aí. A gente tem notícia, a gente tem aquele quadro onde as perguntas podem ir de A a Z. O que nós temos no programa de hoje? Hoje a gente vai conversar com uma mulher que sofreu violência doméstica durante 10 anos e ela aceitou contar a história dela, que de repente pode se parecer com a sua ou que a de alguém, com a de alguém que você conhece. É um aperitivo para o programa de segunda, tá? Porque vai ser Quero Mais. Esse quinto bloco do programa de hoje vai ser fantástico. Agora a gente já começa com você, porque eu quero saber o seguinte. Se o meu cobertor vou poder estender aqui em São Paulo, quero saber se vai chover, quero saber se eu vou poder ir no parquinho com o Davi, porque tá todo mundo agora aqui, ó. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Quero arrumar meu guarda-roupa, quero saber se eu coloco o guarda-chuva no carro. Onde é que tá esse homem, menina? Olha, eu acho que ele tá aí do lado, hein, Lucas? Conta pra gente as manchetes de hoje. Tô bem aqui só esperando o meu momento para poder levar informação para você. Boa tarde para vocês dois, Cris. Muito bom ter você de volta aqui. E olha só, vou poder realmente falar se você vai poder colocar o cobertor ali fora para estender, arrumar o guarda-roupa. Eu já posso adiantar que é o seguinte, temperaturas lá em cima em boa parte do Brasil, mais esse final de semana. Tem chuva também em algumas regiões, mas bem pontual. Vou dar a previsão das máximas para amanhã e domingão também, quem quiser viajar, sair, lavar roupa. Vou falar também, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque o Entre Família vai pro intervalo e volta já. De volta com Entre Família, comprometido rápido demais esse intervalo. É verdade. Só para você, eu não me aguento de falar de bastidor, mas assim, olha, eu fui muito criticado durante esses 4 anos aqui. Para, de ser o tio do pavê, aquela piadinha e tal, mas eu gosto porque eu tenho que exercer, eu tenho que dar vazão nisso, né? Então eu faço as piadinhas do tio do pavê ali no nosso camarim, aqui, né?
E olha a piadinha da Ana que está se formando, né? Em Tio do Eu comprei Pavê. o curso do Cris, gente. Tio do Pavê Piadas 2.0. ruins que de tão ruim você ri. Esse é o nome do curso. Tão Eu comprei. ruim que é bom. Você também tem. Ela falou assim, Cris, eu tô de verde. Será que até o final do programa eu amadureço? Eu amei, né? Porque eu amo, é o meu ecossistema de ter essa questão de tão ruim que é bom. A convivência, Cris, eu ficando perto assim, eu ficando besta igual. Gostei, viu? Parabéns. Você está chegando lá, em breve você vai ser uma tia do pavê formada. Formada. Mas agora é o seguinte, depois que a gente mostrou essa festa dos bastidores aqui, você de casa pode participar e interagir com o nosso programa de um tema tão importante, né, Ana? Hoje está tudo conectado, né? A gente, inclusive, acabou de descobrir que a vivência da nossa convidada lá para o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa no último bloco é trabalhar com isso também. Ela também fala sobre geração sanduíche, acolhe pessoas nessas condições. Ela também tem tudo a ver com cuidado de idosos. Olha, está tudo ligado hoje. E você também está ligado aqui com a gente. Pode mandar sua interação no DDD 12 98315 0249 ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está ali no pé do Cristiano. Isso mesmo. Isso, apontando com o pé. Você pode apontar a câmera do seu celular para ali e ela vai te gerar um link, você clica e vai cair direto na nossa conversa do WhatsApp. E agora, Cris, para onde a gente vai? Dona Maria já está assim, para saber se vai chover, né? Porque o pessoal, eu quero que o Luquinhas me fale da região sul, o que está acontecendo? Eu gosto daquela explicação que ele dá da tampa da panela, agora que eu entendi pela primeira vez. Luquinhas, dessa forma didática que ele faz, vai trazer para você no hashtag a previsão do tempo. Respira fundo, que hoje você vai saber se você vai pegar o guarda-chuva ou não. É o nosso hashtag aqui no Entre Família. É isso mesmo, já pode ficar ligadinho aí como é que vai ser o final de semana, vai dar para realmente colocar roupa no varal, vai poder passear tranquilo. Seguinte, hoje o mapa está super tranquilo, sistema climático sem tantos sistemas assim tão ativos, porque o mapa, olha só, a média de chuva é baixa para boa parte do país, isso por conta de um sistema atmosférico bem presente que impede a formação de nuvens de chuva, muito por conta do El Niño, que é um sistema que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso influencia em todo o mundo, e é claro que no Brasil também. Vamos aqui para o mapa poder explicar para você como é que está a situação atualmente para cá. Esse azinho aqui que diz que é a alta pressão, ele é responsável por um bloqueio atmosférico. Eu sempre falo sobre a tampa da panela, exatamente. Então você vê aqui, ó, tempo firme em boa parte do país. Apenas algumas chuvas aqui, ó, um pouquinho na região sul, em parte da região nordeste e também do norte. Na região sudeste, na região sul aqui, o que acontece? Uma frente fria passou ontem, já foi embora, e uma nova frente fria está chegando. Só que ela é bem fraca, ela vai passar e logo vai embora. Tem chuva bem pontualmente em algumas cidades, logo vai embora. Por que ela não sobe? Exatamente por conta desse bloqueio atmosférico presente aqui. Ele é tão forte que impede com que ela avance. Então vai chover por aqui, vai baixar as temperaturas, mas é coisa super rápida e logo vai embora. Já na região norte aqui também tem chuva para cá e também aqui numa faixa litorânea da região nordeste. A combinação de umidade e calor. Então isso aqui vai realmente causar chuva por lá, mas também se repete em pontos algumas cidades apenas, viu? Um pouquinho mais de chuva na região norte. Então a gente viu que a previsão de chuva para essas regiões, principalmente no sul, é bem pouquinha por ali. Isso por conta do sistema que eu falei para vocês, que é o El Niño, que ele funciona bem para cá, consiste no aquecimento das águas do Pacífico, acaba influenciando e muito. Então, por isso, acaba ocasionando aqui esse bloqueio, então não vai chover. Fica pensando, poxa, que inverno diferente, cadê as temperaturas altas? Tanto que a média do aquecimento das águas do Oceano Pacífico já chegaram a 3 graus acima da média. A temperatura para todo o país já está acima de 2 graus. Isso vai continuar por um bom tempo, porque esse sistema ele fica presente vai mais ou menos até abril do ano que vem. Então vai consistir um pouquinho de tempo seco para cá, lá por novembro que a chuva começa a subir aqui para a região sudeste, só que ainda vai ficar muito seco na região norte. Isso é um problema, sabe por quê? Porque a região norte é responsável por mandar chuva exatamente para a região sudeste. A gente chama de rios voadores. Então a umidade que vem para cá manda chuva. Com menos chuva na região norte, nada de chuva na região sudeste. Então a gente pode contar com essa previsão aí pelos próximos meses. Ela vai mudar, mas daqui a pouco, um pouco mais para frente, eu venho trazer essas temperaturas. Mas por enquanto, Aninha, Cris, é isso. Frio de manhã, durante o dia bem quente. É até legal falar sobre isso porque é o seguinte, por que está fazendo frio de manhã? Até já falei por aqui, vou até reforçar. Porque não tem nuvem. Realmente esse bloqueio impede a passagem de nuvem
então não tem chuva. O calor vem durante o dia, chega na casa dos 20 e poucos graus, tem bastante regiões com mais de 30 graus. Isso acontece, não tem nuvem, o calor depois ele vai embora. Chegou de madrugadinha de manhã, aquele frio e depois esquenta. Hein, Lucas? Você que estava aqui ontem comigo sabe, você que assistiu o programa de ontem também, que é como a meia furada. Ontem um arquiteto lindo, maravilhoso. Lembra o arquiteto que estava aqui ontem? Você não está entendendo o arquiteto que estava aqui ontem. O arquiteto que estava aqui ontem explicou que é como se fosse uma meia furada. Você põe para ficar com o pé quentinho, mas o calor escapa. É como não tem nuvem, né, Lucas? Meia furada, gostei, rapaz. Tampa da panela, meia furada. É isso aí. A gente tem que entender. Tem que entender, é isso que interessa. É para isso mesmo, né, Luquinha? Eu acho incrível a analogia, porque a gente aprende muito mais, começa a ligar com coisas que estão no nosso cotidiano ali, faz muito sentido para a gente, consegue realmente saber como é que tudo funciona. Mas é claro que tem a previsão para máximas de algumas cidades. Amanhã, bora pro telão aqui para a gente ver como é que fica as máximas e as mínimas também em algumas cidades. Eu quero começar por Campo Grande, que já começa com 33 graus de máxima e 19 de mínima. Ele também está nessa faixa onde tem aquela tampa da panela, muito calor por lá, não deve chover. Fortaleza, máxima de 31 e mínima de 24, tempo fechado por lá, mas o sol vai aparecer por lá e nada de chuva. Já em Palmas, sempre muito quente, na casa dos 37 graus de máxima, mínima de 22 também está nessa panela aí, realmente muito quente. Curitiba, 23 e mínima de 10, sol entre nuvens. Curitiba é sempre muito frio por lá, dificilmente, eu já fui para Curitiba, mas dificilmente eu acabo pegando realmente o céu bem aberto com sol. Quem sabe numa próxima viagem que eu vá para lá isso aconteça. Já em Porto Velho, a máxima é de 37 e a mínima de 23. Tem chuva por lá, acabei falando que tem nuvens por lá, que realmente vai acabar chovendo. A gente também tem a previsão para domingo, você quer saber como é que fica, vai poder passear, não colocar roupa no varal, aproveitar o domingão. Também tem as máximas para domingo, pode colocar a próxima tela aqui para a gente. Nosso mapa, acabei colocando algumas outras cidades também. Porto Alegre, ó, máxima de 28 para o domingão. São Paulo, na casa também dos 30. Rio de Janeiro, 31. BH, 25. Subindo um pouquinho para cá, pegando a região norte, 35 em Manaus. 35 também em Palmas. 34 Amapá. Fortaleza, 32. Lembrando que essa região ainda tem chuva, porém, na casa dos 30, tá bom? 29 em Maceió. Salvador, 29. Então você vê que realmente o mapa está bem legal, todos acima da média dos 28, 29, a casa dos 30 ganhando e muito. Esse vai ser o final de semana, vai estar bem tranquilo, tempo aberto em boa parte do país. É isso daí, olha só, e agora a previsão é que a diretora quer que eu devolva para os apresentadores, senão o clima vai fechar para a gente. E caso isso aconteça, o bloqueio atmosférico, entende, vai ser muito ruim. Então, para ficar tudo tranquilinho, eu jogo para vocês. Claro, semana que vem estou de volta, bom final de semana. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Tá todo mundo se graduando em trocadilho aqui nesse programa, graças a você. É que a Lili fica sempre no sanduíche mesmo, né? Entre informar você, tem que falar bem, e o tempo. E tá todo mundo nessa questão de estar um pouquinho... De vez, olha, duvido alguém não ter uma pressão entre algo, né? Ali ficar no meio de alguma coisa. Agora, porém, uma geração que vive isso intensamente, né? Uma coisa é você ter momentos de estresse. Outra coisa é você viver com estresse o tempo todo, né? Então, olha, ele ficou calminho durante todo o tempo, teve um pouquinho, né, de geração ali de sanduíche no finalzinho, porque ele fez um bom trabalho, entregou pra gente, a diretora só deu um toque e tal. Agora, imagina as pessoas já tá pressionando você no ouvido, nessa hein? geração. Aqui é assim, gente, é pressão o tempo todo e realmente é do jeito que o Lucas falou, se a gente não entrega é catástrofe, a diretora pega no ouvido. Mas é isso que o Cris falou, gente, a gente tá brincando aqui porque você conhece o Cris, a Ana, o Entre Família, a gente vai falar com leveza de absolutamente qualquer assunto, mas a gente sabe que o tema é sério, a gente sabe que aí desse lado às vezes o bicho pega, que os momentos de tensão dentro da sua casa realmente o clima fecha, é um idoso, uma mãe, um pai que você tem que cuidar, que depende de extrema atenção e uma criança pequena que também demanda atenção e você é só uma e fica aquele desejo, meu Deus, eu queria me dividir. Hoje a nossa convidada tem mais do que especialidade para cuidar de você, né, para atender aí a sua interação, a sua demanda, porque ela trabalha com isso. Priscila Bel está de volta mais uma vez, ela vai dar um tchauzinho para você. Então combina comigo o seguinte, não sai daí que o Entre Família hoje tá demais, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. De volta com Entre Família. Olha que ângulo bonito, Cris. Eles acham um jeito bonito de filmar a gente. Você que tem isso lá em casa também? Não, de sair atrás de uma planta assim? Não, tão tenta pegar teu telefone e tirar uma foto de frente pro espelho. Não vai dar bom, roda, não, né? não. A gente tem que ter esse olhar artístico. Por isso que o programa aqui, a gente não faz sozinho. Tem um diretor de imagem lá, tem a nossa diretora aqui, tem o pessoal captando, né? Tem quem projetou,
quem projetou esse cenário. Então, é uma junção, é uma família trabalhando em prol de assuntos como esse, tão importantes para suavizar a sua situação. Se essa dor chegou aqui, a gente quer tratar com qualidade e a gente tem duas pessoas que vão nos ajudar muito aqui nessa tarde, né, Aninha? Não, hoje a família está caprichada. Eu vou começar pela nossa psicóloga Priscila Bels, que está aqui com a gente. É psicóloga clínica, palestrante em psicologia e comportamento. E hoje aceitou conversar com a gente sobre geração sanduíche. Bem-vinda mais uma vez. A gente adora te receber. Ah, que bom! Eu fiquei feliz com esse assunto tão importante, né? Eu acredito que tem gente assistindo que está vivendo e tem gente assistindo que pode viver. Então, ficar atento, né? E quem mais está com a gente, Cris? Olha só, e quem está vivendo isso na pele, né? Vai contar pra gente sua história já já, tem muita coisa pra gente perguntar. Ela deu um tempinho da sua vida para vir, né? Além de se trabalhar na questão, né, de ser ela é formada em administração, mas trabalha em uma empresa de home office, tem todo esse ecossistema e tirou um tempinho para estar aqui. É sinal de respeito para com os nossos telespectadores, com a nossa equipe. Estamos recebendo a Bárbara Carolina Iba. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por as demais tarefas que você tem. Tirar um tempinho para vir aqui, é de muito respeito que a gente recebe você aqui. Bom dia, muito bom dia. Boa tarde. Em alguns Boa países tarde. é bom dia, em alguns países até boa noite. Aqui, na África a gente sempre dá boa noite. Aqui, finzinho de tarde nós temos uma transmissão, mas estamos em Boa casa. tarde, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história e poder contribuir com outras pessoas também, né? E agradeço mesmo. O que a gente tem aqui hoje, gente, é um presente, né? Porque a gente tem alguém que lida em consultório com isso de maneira técnica e a gente tem alguém que lida com isso em casa, né? Por experiência própria, ali sentindo na pele. Duas pessoas que vão não só explicar com a gente, mas fazer a gente sentir, gerar empatia com você, fazer você se sentir visto, se sentir vista aí em sua realidade. E, Pri, eu queria começar com você desenhando um panorama pra gente. A gente chamou aqui de geração sanduíche, nessa geração espremida. Que tipo de realidade, de condições podem acontecer para a gente entender o que é essa geração sanduíche? Vamos explicar assim brevemente, né, para quem chegou agora também ou quem já está acompanhando o que é esse nome simpático, né, sanduíche, que na verdade pode ser simpático, mas é um desafio muito grande, né? Que são a constituição das famílias hoje que tem a demanda de cuidar dos seus filhos, sejam eles pequenos, adolescentes, jovens, e também de cuidar dos seus pais, né, desses avós que já estão, né, na idade avançada e precisam de cuidados. Então, como que a gente faz essa brincadeira dos pratos, né? Esse equilíbrio dos pratos? Cuidar de uma geração tão diferente da outra. Eu sei de gente até que fala assim, não, minha mãe e meu pai é um bebê, só que é grande. Né? É um bebê, só que é grande. Mas, na verdade, é um jeito simpático, porque acho que a gente tem que trazer também, sempre, um pouco de bom humor, né, do espírito assim, esportivo que a gente fala, por não romantizar a situação, mas procurar trazer sempre uma fluidez, né, numa situação que é, por deveras, difícil. Porque a gente tem que lidar com muitas coisas na vida, né? A vida é essa, amigos, né? Se todo mundo acha assim, resolvi esse problema, agora vou poder descansar. Vem uma outra fase, uma outra situação, né? Então, o que a gente quer é levar um pouco de informação para dizer que isso está se tornando mais comum, pelo menos é o que a gente ouve muito falar. Até eu estava conversando com a Ana, de que eu não tinha essa experiência no consultório anteriormente. Eu não me lembro. E hoje eu tenho muito. Né? Olha, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, ele mora próximo, ele mora dentro de casa, ou ficou viúva, ou um problema de saúde, ele veio e agora tem as crianças pequenas. Eu quero engravidar, mas tem aqui alguém morando junto, a sogra. Estou lembrando aqui de um caso que é a sogra que mora junto já há bastante tempo, porque veio para ajudar com as crianças, mas agora ela está mais envelhecida, né? Então, assim, é bom a gente olhar e ter uma noção de que muitas pessoas estão vivendo esse tipo de situação. Ela não é só exclusiva de um ou de outro, muito comum. E como que a gente pode fazer isso? Compreendendo as necessidades. A começo, assim, compreendendo as necessidades e... Aí eu quero deixar para o suspense uma visão de compartilhar também, para que não sobrecarregue uma única pessoa, né? Falando em compartilhar, já pegando carona, vamos mergulhar agora na história da Bárbara. Eu não sei, porque quando a gente fala sanduíche, até parece, né, algo gostoso e tal, mas entender um pouquinho do sabor desse prato que te foi oferecido. Muitas vezes esse prato não foi combinado, ninguém combina viver esse contexto, mas nós estamos ali, né? A Bárbara estava nessa situação. E o grande tempero é o amor. Você ama seu filho, você ama seus pais. Só você tem que se amar também nesse conceito para poder ajudar. Bárbara, conta um pouquinho
de como você se encontrou nessa geração, quais foram os acontecimentos que te colocaram nessa geração. Eu quero, porque Quer tomar tô com aguinha? uma tosse. Tem aqui, Com ó. licença, peraí que eu pego, Cri. Com licença, eu vou usar a sua, mas eu vou pedir o Pode. Mateuzinho para trazer uma outra para E- você. E Tá aqui, querida. falando de Que prato, isso? só de imaginar a situação já, né? Já deu uma engasgada. Lembrou de uma questão emocional, porque às vezes, as primeiras vezes que você vai provando esse sanduíche, a questão de... Ele vem um pouquinho salgado, até você adequar com uma leveza que a Pri colocou, porque a Pri falou o seguinte, olha, a gente não está romantizando. Agora, o olhar que vai ser essa surpresa, esse spoiler que ela deu um pedacinho do que vai acontecer, vamos entender um pouquinho de como esse prato chegou um pouquinho salgado, porque você está se organizando e montou. Como que foi montado? Tá tudo certinho agora, Bárbara? Tá. Qualquer coisa, recorre à aguinha aí que vai dar tudo certo. Joia, obrigada. Eu acho que é importante eu voltar um pouquinho atrás, né, para explicar um pouco o contexto. Eu me casei em 2014. Logo depois, meus pais se separaram em 2015. Eu fui casada por 8 anos e em 2017 meu filho nasceu. Então hoje ele tem 6 anos, é o Gael, é o amor da minha vida. Porém, no ano passado eu me separei e fui seguir minha vida cuidando do meu filho, seguindo, trabalhando, né, dando conta de toda a nova rotina. Até que em janeiro desse ano, né, no dia 20, a minha mãe sofreu um atropelamento. Ela estava retornando do trabalho, foi atravessar a rua em cima da faixa de pedestre e um motoqueiro atropelou ela. E ela foi arremessada a uns 10 metros e caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano gravíssimo. E a partir daí chegou esse gosto super amargo na minha vida, né? Ela só sobreviveu porque no local do acidente estava passando um médico ali e deu um primeiro atendimento para ela, até que o SAMU conseguisse chegar e levá-la até o hospital mais próximo. Os médicos me informaram que teria que fazer uma cirurgia de urgência para poder fazer a descompressão do cérebro e melhorar ali a questão do sangramento. E nesse momento eu me vi assim, sem chão, porque eu sempre tive esse papel dentro da minha família, de ser o apoio, de ser o suporte, de dar assistência. Então, ali eu fui, né, na linha de frente mesmo, conversar com os médicos, com toda a equipe, para entender o que estava acontecendo. E eles me informaram que se ela conseguisse sobreviver à cirurgia, ela teria sequelas gravíssimas e permanentes. Então, eles só manteriam ela viva. A partir de então, inicia uma trajetória muito difícil, porque você precisa lidar com a situação ali iminente de perder uma pessoa que você ama muito e acreditar ao mesmo tempo que aquela situação pode ser alterada, né? Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, eles conseguiram, né, retirar ali o que estava prejudicando, e ela foi para UTI. Ficou, acho que, em torno de 7 dias. Ela sempre lutou muito pela vida, muito. Ela só sobreviveu realmente por um milagre, pelas condições dela, né? Bom, a partir disso, ela ficou 30 dias num hospital, em recuperação. Ela teve também uma fratura exposta na perna, então exigia cuidados também, ali na parte ortopédica. Com 30 dias, ela foi transferida para um outro hospital e eu assumi uma posição ali de chefe de família, né? Porque eu tenho um irmão que é deficiente, né? Ele é super autônomo, graças a ela, né? Ele fez muitas cirurgias, vários tratamentos, né? E hoje ele é uma pessoa autônoma, mas precisa de um curador ali, uma pessoa que acompanha o tempo todo. Então, nesse momento do acidente, eu já trouxe ele para morar comigo. Então, eu comecei a administrar toda a rotina da casa com meu filho, escola, trabalho, meu irmão, e passava o dia no hospital. Então, eu levava o meu computador para o hospital, trabalhava e administrava a situação com ela ali. E eu vivia praticamente no hospital. Eu ia para casa para dormir, para cuidar deles, né? E no outro dia, 7 da manhã, eu já estava de volta. Depois que ela foi transferida para esse hospital, um pouco menor, com um cuidado mais personalizado, eu tive 3 meses, que era o período em que ela ia ficar nesse hospital se restabelecendo, para poder organizar toda essa nova estrutura de vida.
Então eu tive que ir para um lugar maior para poder acolher o meu irmão, né, meu filho, minha mãe, organizar uma estrutura dentro de casa como se fosse um mini hospital com cama hospitalar, fraldas, medicações, O pessoal de casa está dietas. conferindo algumas fotos que você enviou pra gente. Isso. Meu filho, meu irmão e minha mãe ali. Essa é a minha família. Bárbara, você está contando pra gente aí desse mini hospital que você estruturou em casa, de como sua vida mudou do dia para a noite praticamente. Você viveu ali um período no hospital, depois toda essa estrutura nova em casa, tudo diferente. Com certeza não foi assim que você idealizou que a vida seria, porque ninguém espera que a mãe sofra um acidente da forma como a sua sofreu. Mas eu queria saber, hoje, a Bárbara que conseguiu, por exemplo, estar aqui com a gente, né, mesmo tendo uma rotina em que tudo exige cuidados e depende de você para continuar girando. No Instagram dela, ela conta um pouco mais sobre isso, mas eu vou pedir que ela conte para a gente aqui agora. Quem é essa Bárbara que não só vive para equilibrar pratos, quem cuida dela? O que você faz para si? Como que você conseguiu se encontrar no meio dessa rotina em que tudo depende de você para acontecer? Bom, hoje eu costumo dizer que eu preciso ter 2 grandes pilares, né, para que as coisas aconteçam, né? E eu acho que esses 2 são administrar a rotina, né, que é fazer com que ela funcione dentro dos recursos que eu tenho, e segundo é gerenciar o emocional, que é muito desafiador, porque você está lidando com toda aquela parte estrutural, operacional e para fazer as coisas acontecerem, para repor fralda, medicamento e administrar ali toda a rotina, e a questão emocional, de ter ela ali e não ter ao mesmo tempo. Porque o acidente, né, deixou ela em estado vegetativo. Hoje ela tem muito pouca interação conosco. Então, ela sempre foi uma mãe muito presente. Daquela mãe que ligava e falava, bom dia, filha, já tomou água hoje? Né, que você tem um ótimo dia. E filha, já chegou em casa, tá tudo bem? Ela era uma mãe excepcional, ela é uma mãe excepcional. Então, lidar com isso ali no dia a dia, não ter essa interação com ela, é extremamente desafiador. Então, às vezes é muito difícil entender e até validar, né, isso tudo que a gente está passando ali. Em alguns momentos a gente precisa parar e falar, isso está acontecendo mesmo, né? Porque a ausência dela é muito gritante. Já vou perguntar sobre o seu filho. Eu só vou pegar esse ponto específico aqui, porque não deixa de ser um luto que você está vivendo, né? E quando você, vamos colocar para a questão administrativa, quando você troca de um emprego para o outro, a gente chama de job description, você tem a função, né, que você vai exercer, você se prepara, você vai fazer um curso e tal. Só que para a vida pessoal, às vezes a gente não tem essas questões da nova função que você vai exercer. E nem todo mundo também, sozinho, tem a capacidade de se enxergar nessas novas funções. Queria perguntar para a Pri, pegando só essa parte aqui, depois a gente vai inclusive inserir mais um componente, que aí é a Pri mãe e o próprio indivíduo, do filho, de como ver, quando você vai contar essa história real para ele ali, sem romantizar, mas na linguagem que ele consiga administrar. Pri, como é que a gente faz então, nessa fase agora que a gente tem um luto de uma forma diferente para administrar, tem essa saudade que ela tem de alguém que não volta naquele estilo, mas ainda está presente. Tem a função dela mãe, que vai se redobrar, porque agora ela vai ter que conduzir a situação para entregar, só que ela não consegue levar o que não tem. Pergunto, todo mundo no teu consultório tem essa capacidade de se enxergar? Que trabalho que você faz para poder acomodar as melancias ou a falta delas, né, que a gente podia falar agora se fosse pegar uma analogia, para que essa nova descrição de função possa estar bem descrita na mente, ela vai ser construída ao longo do tempo, mas que o emocional consiga acompanhar isso na velocidade adequada, né? Nós somos uns seres assim muito interessantes, né? Porque se a gente olhar no mundo animal, toda a estrutura dos animais ela tem um limite. E o homem não é quase limitado no sentido de resiliência. A gente desconhece muitas vezes o nosso potencial porque ele não é ali provocado, né? Ouvindo a história aqui da Bárbara, eu fiquei pensando, nossa, ela nunca imaginou, mas ela está dando conta. E eu achei muito bonito dizer também, a minha mãe era essa mãe que ela descreveu. Isso é uma força também, está no discurso narrativa dela, ela está apoiada nisso aí. Essa mãe, ela está nessa condição, mas ela ainda é, né, e foi uma mãe muito significativa. Então, essa é toda, está baseada, está nessa história, muito bonito de ouvir, né? Então, assim, a gente sempre pensar que eu tenho a rotina, eu tenho um desafio,
eu tenho uma preparação? Não fiz um curso. Definitivamente não fiz um curso para isso. E mesmo se fizesse, isso que na prática é bem diferente, né? Mas a cada dia eu vou me construindo nessa nova possibilidade. É acreditar nisso, de que a história não é... Nossa, é muito impactante. É muito impactante mesmo. E a gente pode, claro, se condoer, ficar na dor e ela existe de fato. E você disse muito bem, um luto, porque aquela pessoa não é mais daquele jeito, né? Mas você também não é, né? Ninguém mais é. Então, a gente tem, sim, acreditar no nosso potencial de que, diferente dos outros animais, a gente se reinventa. E vive com frio, com calor, com dor, com fome, com escassez, né? É provado no fogo mesmo, né? E sai, às vezes, feliz, sorrindo? Nem sempre, mas sai. Mas sai e faz alguma coisa. Eu acho muito bacana. Né? Estou curiosa aqui para saber como é que ela dribla com o filho também, qual é a reação do filho. Acho que essa é uma parte que a gente também gostaria de saber. Né? É isso que eu ia perguntar para ti agora, como o Cris falou, a gente quer entender essa parte, porque o Gael é uma criança, né? Ele tem 6 anos. E, às vezes, a gente, talvez esteja aqui no nosso imaginário, que a criança talvez seja a parte mais difícil de explicar, porque não tem a compreensão completa da realidade. Mas, muitas vezes, eu imagino também que isso aconteça, é dele que saem as melhores tiradas. Aquela leveza que a gente não espera, aquele sorriso. Como que essa criança está feliz numa situação como essa? Também, justamente, porque não entende tudo. E aí oferece para os adultos uma outra perspectiva que a vida que já machucou a gente já não permite mais que a gente tenha. Desenha para a gente quem é o Gael nesse cenário todo. Eles têm uma relação incrível, e isso já vem de antes. O sonho da minha mãe era ser avó. Então, ela era essa avó que deita no chão, enrola, joga videogame, e desenha, e brinca. Então, eles criaram essa relação muito próxima, né? Eu lembro de, às vezes eu ficava uma semana sem levar o Gael para ver minha mãe. Ela falava, Bárbara, já tem um mês que eu não vejo o Gael. Mãe, mas a senhora viu semana passada. Ela, não, mas eu já tô com saudade. E quando eles se encontravam, era aquele amor, sabe? Quando veio o acidente, eu tive muita preocupação em relação a ele, como ele iria reagir. Então, quando ela foi para esse segundo hospital, que era um pouco mais personalizado, eu tomei o cuidado de conversar com ele, explicar como tudo tinha acontecido, numa linguagem mais aproximada do que ele poderia entender, mas filtrando bastante as informações, né? Então, eu passei para ele, eu falei, filho, a vovó foi atravessar a rua, o motoqueiro bateu nela, infelizmente ela caiu, se machucou, e agora ela está dormindo. A gente não sabe quando ela vai acordar, se ela vai acordar, mas o que a gente precisa fazer nesse momento é dar muito amor para ela. Ela precisa muito da gente agora. E a gente precisa se unir para fazer isso dar certo. Então, eu preciso muito da sua ajuda para que você continue amando ela como você sempre amou. Só que hoje ela não vai te responder, mas ela está te ouvindo, ela está te sentindo. Isso já é o bastante. Então, enquanto ela estava no hospital, eu comecei a introduzir ele um pouco nesse ambiente. Então, levei ele, conversei com a psicóloga do hospital, ela acompanhou, foi muito importante esse processo. Então, a princípio, ele se assustou, porque até fisicamente, né, ela raspou a cabeça por conta da cirurgia, então ela já estava diferente. Então, a primeira impressão, assim, dele foi um choque, mas a gente explicou tudo, né, que o cabelo ia crescer, tudo voltaria ao normal. Só que, assim, a grande dificuldade iniciou quando ela veio para casa. Já tem um pouco mais de 2 meses que ela recebeu alta, então eu estou cuidando dela nesse período em casa. E ali, estar ali na realidade dele todos os dias, de acordar e falar, bom dia, vovó, e ela não responder, né? Eu achava que para ele estava tudo bem, a gente conversou, estava tudo caminhando, até que um dia eu tenho muito esse costume de estar em interação com a escola, né, onde ele passa a maior parte do tempo. Então, chamei a professora para entender melhor como estava o comportamento dele lá, se eu estava refletindo de alguma forma. E ela me falou, olha, Bárbara, essa semana eu até queria conversar com você, mas eu peguei o Gael chorando 2 vezes sobre a avó, falando que estava com muita saudade dela e tal. Eu acho importante você saber disso. E aí, para mim, foi, assim, um start, porque eu falei, caramba, eu preciso olhar para isso também. Né? Não é só para o meu emocional, não é só para o emocional da minha mãe, não é só para toda a questão operacional que eu tenho, mas eu preciso olhar para o emocional dele também. Porque a gente está lidando com isso da melhor forma possível, mas e como está sendo para ele, né? E eu cheguei em casa e chamei, filho, tá tudo bem, né? O que você está achando dessa situação com a vovó aqui em casa, né? O que você está sentindo? E aí ele foi lá, correu, pegou uma foto dela.
E aí ele falou, mamãe, eu tô com saudade dessa vovó. Que era a vovó que brincava, que interagia, né? Eu falei, filha, ela ainda tá aqui. A essência dela, o que ela é para você, ela te ama do mesmo jeito, mesmo deitadinha ali na cama sem falar com você. Então eu sei, eu entendo a dor que você está sentindo, a mamãe também está sentindo. Mas agora, nesse momento, a gente precisa passar por isso junto e a gente vai dar um jeito, né, disso acontecer. E aí ele me pediu, posso dormir com a vovó? E aí eu coloquei ele do lado, é uma cama hospitalar, né, é tão confortável. Eu uso um colchão também que para evitar as feridas, então coloquei ele para dormir, ele colou o rostinho dele nela assim, e ele dormiu a noite toda. Eu fiquei super preocupada, toda hora eu ia lá, olhava para ver se estava tudo bem. Mas essa questão que você comentou deles levarem um pouco mais com leveza, a partir dessa conversa que eu tive com ele, as coisas melhoraram muito, né? Porque eu entendi que para ele existem duas vovós, né? Assim como também existem duas mães, né? Mas às vezes ele chega no quarto assim, ele fala, ô vovó, mas a senhora é muito dorminhoca, a senhora tá dormindo muito, ó. Já faz uns 3 meses que a senhora tá dormindo. Vamos acordar, vamos brincar, né? Às vezes ela começa a emitir um ronco assim, ah, vovó, mas já tá roncando de novo. Então assim, ele traz essa alegria, essa leveza, né? Em alguns momentos sim, ele sinaliza que ele tá com saudade. Mas a gente vai sempre ficando atento a isso, conversando, explicando. E a relação deles continua de muito amor, né? Ele chega da escola, ele já vai lá no quarto. Boa tarde, vovó, como foi seu dia hoje? Então, é dessa forma que vem acontecendo em relação à relação dos dois mesmo. Enfim, talvez se você aí em casa, né, tá perguntando por que nós estamos fazendo um programa como esse, a situação da Bárbara é uma das que você vive, né? Eu tenho certeza que agora, com o Gael, você imaginou ele deitadinho ao lado da vovó, sentiu a dor dessa família, e por isso que até Deus nos fala que a gente tem que ter um olhar, o nosso coração como criança. E por isso que a gente tem essa esperança, né? Porque a gente acredita em um mundo que um dia isso aqui não vai acontecer. Já, Aninha, eu quero sentir como foi o abraço da Bárbara. Eu quero saber quem te abraça, quero saber quem te conduz para abraçar esse Gael, essa firmeza, né? Essa construção que a Priscila falou aos poucos, porque ninguém está preparado para nada. Só que eu creio que a missão e o legado que a tua mãe deixou e ainda está com você, como que você encontra esse legado? A gente tem ainda, até a nossa diretora, nós temos 2 histórias no mesmo programa hoje que são, né, complicadas, mas que servem de amparo para as nossas dores e empatia para várias famílias também, né, Aninha? É isso aí, o que o Cris está falando é porque hoje a gente tem o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa e a história de hoje, gente, é demais. A gente trouxe aqui a Silvana, você vai conhecer ela ainda hoje, lá no 5º bloco. E ela vai compartilhar para a gente a história difícil que ela viveu relacionada à violência doméstica. Hoje ela está livre, está bem, ajuda outras pessoas e veio trazer a história dela para cá. E a gente vai, conforme o quadro permite, né, e propõe, perguntar qualquer coisa para ela. Olha só, o Entre Família continua, no próximo bloco tem dinâmica, nosso papo aqui continua, não sai daí não, que a gente volta já já. A gente já voltou com Entre Família e agora para conversar com você aí de casa sobre maneiras de ajudar os filhos pequenos e, na verdade, gente, a família inteira a lidar com essa situação de estar ali numa condição sanduíche, né? Numa geração sanduíche. Eu e a Pri estamos em pé aqui na frente do Carlinhos, o nosso telão. Para a gente conversar sobre isso, temos 3 tópicos agora. E, Pri, a gente vai começar com algo que a gente ouviu bastante a Bárbara falar e que em diversas realidades diferentes da dela, próximas da dela ou enfim, é extremamente necessário. Vamos lá, então. O que vai aparecer aqui para a gente, para eu não dar spoiler? Respeito às diferentes perspectivas. Por que isso é tão importante? Vamos ver. Primeiro, vamos pensar em um contexto bem geral para alcançar todo mundo, né? Entender as idades e os momentos. De repente, pai, mãe ou mãe solo que trabalha muito e qual é a demanda, o que esse pai, essa mãe solo. Então, é bom que a pessoa também diga o que sente. Aqui ela falou, achei muito interessante dizer o que sente, como se sente e também dar vazão para o outro também poder dizer. Para quê? Para que a gente consiga manejar essas diferenças, né? Homem e mulher já é diferente, a idade da criança, as necessidades do idoso, quais são, né? E a gente fazer esse trabalho de empatia mesmo, né? De compreender. A gente não consegue entrar na vida do outro, a gente faz uma tentativa, né? Essa coisa da empatia, eu consigo mais ou menos sentir o que você está sentindo, bem mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Ok. Mas o próximo passo é o quê? A compaixão.
quando vai além disso. E mesmo quando eu não entendo também, porque eu não sou tão empática, eu não entendo muito esse momento, mas eu, de alguma maneira, faço alguma coisa na ação mesmo, né? Não espero a percepção. Não, sensação e tal, não vou sentir nada. Tem gente que não tem muito essa percepção, mas eu faço na ação algumas atitudes respeitando o momento e a diferença dessas pessoas comigo, né? Tem uma realidade que pode ser a de boa parte de quem está assistindo a gente, que é a de estar nessa geração sanduíche, como a gente tem aqui a Bárbara no estúdio, mas de ainda ter um relacionamento, um casamento, que também vai ter ali suas demandas, além da criança, né? E que, por vezes, pode gerar até mais problemas, porque o marido ou a esposa não é tão compreensivo assim. A gente está falando de alguém que está cuidando da mãe ou do pai, mas que esse pai ou essa mãe é sogro do outro, né? Às vezes as relações não eram tão boas já antes desse sogro ou dessa sogra virem morar aqui, e agora vem morar aqui, não passa num portal e tudo passa a ser lindo, porque a gente tem que cuidar. Como que faz uma condição dessa? Olha, não faz. A minha pimenta tá ali, né? Eu acabei de jogar pimenta para a Priscila. Olha só, gente, precisa de vontade, né? Precisa de vontade de trazer um relacionamento. Eu queria até achar uma palavra que está me fugindo, uma harmonia. A gente precisa ter esse desejo de harmonizar um pouco mais. Família, esse momento, é caos, tá? Caos. Não vamos mentir aqui para as pessoas, é caos. Então, porque a gente vai todo dia lidar com as coisas. Não deve ser fácil lidar com um quadro que você não escolheu. Me casei com você, mas não escolhi viver com seu pai e com sua mãe junto. É que as condições, as circunstâncias levaram a isso. Então, a gente tem que saber, né, para quem está nos assistindo, de que as circunstâncias mudam. As perspectivas mudam em qualquer situação. Quero viver sozinho, isolado, num iglu. Vai acontecer alguma coisa ali, você vai ter que lidar. Então, assim, quando a gente sabe que a gente vai ter que manejar e a gente pode, né, pela luta da harmonia, o Cris falou um negócio bonito, assim, do amor, né, colocar o amor como perspectiva, aí a gente começa. E eu ouvi uma coisa muito bonita uma vez, que uma pessoa estava reclamando muito que não era nem os pais morarem junto ainda, mas era sustentar esses pais que ainda não estavam morando junto, mas logo depois foram, tá? E aí alguém disse assim, você não pode olhar numa perspectiva diferente como uma honra, você poder contribuir, sair dessa indignação, mas colocar como é uma honra, um privilégio poder ajudar? Perspectiva, Exato, né? exato. Isso tudo que a Pri está falando tem tudo a ver com o segundo tópico, que é da compreensão, que só acontece, compreensão mútua, só acontece quando há respeito e quando há escuta, né? De não imaginar que eu sei tudo que o outro está sentindo, mas de se propor uma conversa e a se entenderem ali nas suas perspectivas diferentes. Tá, Ana? Não tentar adivinhar, porque é um risco muito grande quando eu tento adivinhar o que você gosta, o que você não gosta, eu posso invadir e te desagradar. Às vezes as pessoas não querem, mas é melhor eu perguntar, né? E quando eu pergunto, eu paro para ouvir, né? Que às vezes eu escuto gente assim, não, eu perguntei para ele, o que você está sentindo? Quando ele começou a falar, não, mas você não pode estar sentindo isso, mas onde já se viu uma coisa dessa? Mas... Então você não perguntou, você não quer ouvir, né? Então você disse muito bem, vamos reforçar a escuta ativa. E por fim, o que vem por aí, Carlinhos? Revela pra gente a terceira orientação que a gente pode ter para melhorar essa convivência em casa, o tempo de qualidade em família, respeitando ali as limitações e possibilidades que a condição oferece, né? Sabe, eu vou lembrar de quando aconteceu a pandemia, né? Que a gente teve que se reinventar ali em quatro paredes. Na minha realidade, a minha casa virou uma casa de jogo, né? Todo sábado à noite rolava jogo ali com os familiares, sabe? E era uma coisa que a gente não dava conta disso antes. E foi um recurso que a gente usou. Então, fazer coisas juntos, né? Propor coisas juntos. De estar em qualidade ali, assistindo alguma coisa que todo mundo mais ou menos curta. Promover, jogos, mas que coisa mais... Gente, não é. Primeiro que o jogo é um estímulo para o cérebro. Vai ser super legal você estimular seu cérebro. Evitando, claro, a competitividade que vira briga. Não joga Uno então, hein? Uno tá proibido aí, que o Uno dá briga. Botou mais 4 por cima de outro, então já era. Acabou a amizade. Mas você vê, e olha só, a gente precisa aprender também a lidar com isso, não sabe competir, né? Então, tempo de qualidade. Quem pode se locomover, né? Que sair de casa e procurar um ambiente onde possa passear, né? A gente não tem dinheiro. Tem várias possibilidades, né? Que não tem custo. Né? Se tem custo também, pode aproveitar isso, mas ter isso como meta. A gente precisa
estar em proporcionar momentos agradáveis. O dia da pizza, aí você vai, né? Para as tradições, para essas diversões em Exatamente. família. Especificamente, quando se trata de criança, pode ser que essa criança precise de um tempo só para ela e era bom periodicamente se estabelecer essa condição? Não, esse é o momento só do pequenininho. Sim, porque o que acontece é que muitas vezes a gente fixa a nossa atenção só naquele que precisa mais, mas não quer dizer que outros não precisem também, né? Então a gente também saber, não vai ser fácil, mas se a gente tiver a vontade, o desejo, a gente vai se esforçar para, né? Eu posso contar uma coisa brevemente. A minha sogra, ela é bisa, né? As crianças não estão sob responsabilidade dela, mas eu acho tão bonitinho que ela vai na internet e acha desenhos para a bisneta, né? E num dado momento que a bisneta pega fogo, entendeu? Ela vem com esses desenhinhos e lápis e ela acompanha aquele momento, é dela ali, né? Então existem vários, eu fico assistindo, tem vários momentos ali que você pode compartilhar com outras pessoas, né, da família, espero que possam, né? E trazer coisas que são como pintar, recortar, colar, brincar. E o idoso ali com o encontro de gerações é muito bonito de se ver. É muito bonito de ver. Pri, vamos voltar aqui para nossa poltrona, porque a gente, além de ter prometido isso aqui, nessas orientações maravilhosas que a Pri traz para a gente, não é fácil de fazer, mas quando a gente é orientado assim de maneira tão prática, se torna possível. E isso é muito gostoso. Mas você também prometeu que ia perguntar uma coisa para a Bárbara, que está por aqui. Porque nós trabalhamos a questão dela de estar nessa nova realidade, o cuidado com a mãe, a sensibilidade que ela teve de estar perto do filho e tal. Agora, como se amar nesse momento, como se cuidar, porque você não pode levar o que você não tem. Eu acho que a maneira com que nós costuramos foi muito pedagógica, né? Apesar de nós termos pouco tempo aqui, Bárbara, a gente não poderia sair daqui sem entender a sua perspectiva, porque a primeira questão aqui foram perspectivas, e como você cuida de você mesmo, como você tem uma rede de apoio para se abraçar, você procurou ajuda psicológica, como é a tua questão espiritual? Conta pra gente. Bom, eu acho que, primeiramente, as pessoas, é uma pergunta que eu recebo muito no meu dia a dia, por isso que eu compartilho algumas coisas nas redes sociais, mas assim, é só a ponta do iceberg, né? Mas as pessoas me perguntam muito isso, como eu faço para dar conta e ficar bem ao mesmo tempo, né? Porque eu lembro que naquele caos todo do hospital e tal, eu parada assim do lado da cama, a minha tia, que era muito próxima de mim e tal, ela falava assim, Bárbara, olha a raiz do seu cabelo, né? Se a sua mãe tivesse acordado, ela já ia falar para você, vai agora retocar essa raiz, ou vai agora fazer essa unha. A minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? Então, eu cresci me inspirando muito nela, né? Mas, quando a gente passa por uma situação como essa, a gente se esquece totalmente de si mesmo, né? Então, hoje eu digo que a minha força ela é muito pautada em Deus, né? Eu tenho uma grande inspiração na mulher que me criou, que é a minha mãe. Ela é uma baita de uma guerreira. Ela entrou na faculdade com 53 anos de idade. Depois que ela encaminhou o meu irmão por conta da deficiência, ela se formou em fisioterapia. Infelizmente, ela não conseguiu começar a exercer a profissão porque isso foi interrompido. Mas era o sonho da vida dela. Então, olhar para ela, olhar para essa história dela me inspira a seguir em frente e continuar fazendo o melhor por ela também, né? E eu acho que o terceiro ponto também é estar em terapia, né? Que é um processo que eu já venho muito antes do acidente passando, né? Que chegou na minha vida há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a ter que lidar com algumas situações que eu não conseguia mais conduzir sozinha. Então, foi extremamente importante para mim. Então, estar em terapia nesse momento foi essencial, né? Porque eu tenho ainda essa tendência a me descuidar, né? Às vezes é meia-noite, eu olho e falo, caramba, tá todo mundo já alimentado, dormindo, medicado, eu olho para mim, eu nem tomei banho, né? Então, bate aquele cansaço, aquela exaustão, e às vezes você acha que você não vai dar conta, né? É como se você olhasse para frente e uma onda gigante se levantasse e você falasse, e agora, né? Então, o que eu tenho aprendido todos os dias, né? Você vai vivendo e aprendendo. Não dá para você parar, fazer um cursinho e depois, não, você vai passando e vai aprendendo. É separar em pequenos fragmentos, né? Então, o que eu tenho para resolver agora é isso daqui, então eu vou pegar isso aqui e vou resolver. Próximo. Porque se você olhar para o todo, você Desmonta. desmonta.
Bárbara, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu sei que, e agora você também sabe, depois de ouvir a história da Bárbara, o quanto pra gente foi uma honra recebê-la, né, diante do tempo tão restrito que ela tem, de tantas coisas que ela tem ali para dar conta. Obrigada por ter vindo. O Instagram dela tá na sua tela, você pode seguir, pode acompanhar. Se identificou com a história, quer entender um pouco mais, os caminhos que ela fez para transformar a casa num hospital, tá tudo lá no Instagram dela. Eu tenho aqui na minha mão, é o @Carol_Iba com 2 Bs, tá ok? Segue a Bárbara lá, então. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade. Pri, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta para ela. Eu queria que a Pri, muito obrigada desde já por ter vindo, o Instagram vai passar na tela também, mas eu queria que não só se despedisse, mas que você amarrasse e falasse, tá, eu vi a Bárbara, me inspirei, mas eu não faço ideia de por onde começar, eu não estou tão estruturada quanto ela, todo dia eu choro, todo dia eu desabo, a minha vida está um caos, não se parece em nada com o hospital, eu não sei por onde começar. O que você diria? Acho que ela já respondeu. Acho que ela já respondeu. A gente não consegue fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E quando você olha para a situação num todo, né, a situação que você está vivendo, ela parece desesperadora. Vai ter que fazer escolhas, eleger mesmo. Então, eu não sei a sua realidade, mas às vezes é o funcional, é a cama hospitalar. Depois a gente vai olhar outra coisa, né, a cadeira de banho. No caso dela, mas vamos pensar, alguém que veio morar, o quarto, a comida, o dia a dia, a gente vai ter que separar para a gente não enlouquecer, né? Então, realmente, o dia tem 24 horas, não tem 36 nem 48, ele tem esse tempo mesmo, né? Tem coisas que são possíveis fazer nesse dia, tem coisas que você vai ter que deixar para amanhã, né? Então, fazer essa escolha é muito difícil, mas é possível e é necessário. Então, separar realmente em capítulos, né? Se respeitar, se não der para terminar uma coisa, não concluir, o que eu posso fazer? Se eu posso levar para outro dia ou trazer alguém para que possa me ajudar. Mas um livro são capítulos, tudo é capítulo, tudo é separado. No todo pode parecer muito desesperador, mas nada melhor, como minha mãe dizia, um dia após o outro e uma noite no meio. Uma noite no meio. Obrigada, Pri. Gente, inspirador, né? Inspirador. E eu fico imaginando aqui, agradecendo já a Pri, também a Bárbara. Já não acabou o programa, dá essa sensação, né? Mas tem um pergunte, que você quiser, vai perguntar. Então, o povo de casa vai falar, tem uma história fantástica. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, porque olhando toda a história que eu tenho de comunicação em outros conceitos, por que às vezes a gente não consegue, e talvez em outros conceitos, trazer uma história como essa? A liberdade que a Novo Tempo nos dá para tratar dores especiais aqui. Então a gente faz um agradecimento especial aos Anjos da Esperança. Você que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a manter esse programa. No intervalo aqui não tem, né, patrocínios, nós falamos inclusive dos cursos bíblicos, enviamos para as pessoas. E agora, inclusive, né, você vai ver que está vindo uma semana muito especial agora, esse mês todo de agosto, que a gente está usando um pouco da tecnologia para nos ajudar. Quantas Bárbaras estão espalhadas pelo Brasil? Nós temos, por exemplo, a Esperança, que atende 10 mil pessoas, né, por dia. E a Esperança é uma pessoa? Olha, é uma inteligência artificial, né, que faz os primeiros atendimentos, depois leva para os seres humanos, porque a gente precisa de contato humano. A nossa ideia, porque como as dores são grandes, Ana, é aumentar para 20 mil. Já a gente vai engajar você nesse conceito, mas a gente consegue trabalhar dores específicas. Um abraço para toda a equipe da Web aqui que está fazendo esse trabalho. Não é fácil, não é barato, mas a gente precisa, como instituição, levar essa esperança para muitas pessoas que não têm a base que, por exemplo, tem a Bárbara aqui. E a gente só está pincelando, porque vem aí um momento, você vai saber um pouco como participar dessas histórias. A partir de semana que vem. A partir da semana que vem, aqui no Entre Família, em toda a rede Novo Tempo, de rádio, TV, web, você vai saber como fazer parte dessa missão e fazer com que a esperança possa chegar a 20 mil atendimentos diários para várias dores específicas, como a gente está atendendo hoje aqui, Aninha. Com certeza, com a ajuda de Deus e com a sua, isso vai ser possível. Então, se desde agora, só com isso aqui que a gente falou, você já quer se tornar um anjo da esperança, o telefone está passando aí na sua tela, liga para o nosso atendimento, a gente vai ficar feliz demais de receber a sua ligação. E olha, como o Cris falou, o programa não acabou não, hein? A gente encerrou aqui essa parte sobre geração sanduíche, mas no próximo bloco tem o super quadro, Me Pergunte Qualquer Coisa, com uma mais do que maravilhosa convidada que veio aqui. Gente, ela é uma simpatia em pessoa, já estava aqui participando do assunto pelo WhatsApp também, e você vai conhecer ela daqui a pouquinho, não sai daí não que a gente volta já.
O programa está incrível desde o começo e isso não vai mudar agora no último bloco. A gente vem falando com você que a gente tem o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa e que agora a gente vai conversar com uma mulher que sofreu violência doméstica. E isso, Cris, não está acontecendo à toa. Estamos no mês de agosto. É o mês onde a gente comemora que a Lei Maria da Penha foi sancionada. Segunda-feira, por exemplo, que é o dia 7 de agosto, né, o dia em que isso realmente aconteceu, a sanção da Lei Maria da Penha, a gente vai falar sobre violência patrimonial. Então, já estou adiantando aqui a chamadinha do dia seguinte, para você saber que a gente vai continuar falando desse assunto. Vamos ter uma advogada por aqui. Violência patrimonial, Isabel, como assim? Eu só achava que violência era bater e xingar. Não, mexer com dinheiro, com as coisas que são suas, quebrar maquiagem, tem tantas coisas, gente, que infelizmente acontecem. Pedir o cartão emprestado e não pagar, tudo isso se engloba ali em violência patrimonial. Pegar seu salário e ele administrar e não te dar nenhum real. Todas essas situações, e às vezes elas não acontecem sozinhas. Então, a gente está aqui no mês de agosto para falar sobre isso com você. Um tema difícil, um tema denso, mas que não vai passar batido aqui no Entre Família, porque é o meu e o seu espaço. Muito bem. Então, prepara o teu coração. Você já veio da história da Bárbara. Agora a gente recebe com muito carinho aqui a Silvana. Só para você entender um pouquinho, esse quadro a gente pergunta, né, o que a gente quer e tal. Já vai ter a nossa vinhetinha. Mas para costurar, para você entender, esse quadro vai merecer a volta da Silvana, certeza, aqui para o programa. Mas para entender, né, ela casou aos 20 anos, até os 30 viveu essa questão dessa opressão em casa, essa violência doméstica. Para você ter noção, o marido chegava a jogar óleo, né? Ela teve que se abaixar. Foi no dia que ele tentou. Tentou, né? Jogou, ele se abaixou, ela entendeu que não se amava por completo, teve que reconstruir a vida em um porão, uma história que ela colocou um pedaço dessa história, usando um orelhão para fazer uma agência. E outra, por que tem conexão com esse tema? Foi depois reescrevendo a vida, junto, né, com a escrita, cuidando justamente dessa questão de idosos, tendo um ministério muito bacana nesse sentido, que ela conseguiu, na literatura, expressar e ganhar, né, ganhar aí o mundo que a abrangência da escrita faz. Então, a gente vai ter um quadro com perguntas específicas que você vai perguntar e a gente vai tentar costurar o máximo possível dessa história para que ela possa, em um trampolim, voltar em outra data que você vai pedir para a gente. Então, já se acalma, que eu sei que você vai pedir, mas respira fundo, porque tem um quadro muito especial e bora na vinheta. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Eu tô suspeita a falar porque eu tô apaixonada pelas vinhetas do Entre Família. Bonito. As vinhetas dos quadros estão maravilhosos. E olha só, gente, pergunte qualquer coisa. E é isso, é um ambiente acolhedor, onde a gente junta as nossas perguntas com as únicas pessoas capazes de respondê-las. E hoje, sobre violência doméstica, a gente trouxe aqui a Silvana. A Silvana é escritora e jornalista, nossa colega de profissão. E tem uma senhora história, né, Silvana? Pois é, primeiro que eu estou feliz em estar aqui. Lógico que o tema é pesado, mas ter a oportunidade, né, de dar voz a outras pessoas que passam violência e que às vezes nem se dão conta, como você citou muito bem aí a questão da violência patrimonial, né? E eu venho desse histórico, conforme você disse, de uma violência onde eu sofri todo tipo de violência. A física, a moral, a sexual, a patrimonial, enfim, a psicológica, e é um combo. Às vezes as pessoas atribuem, não que seja só, a violência física, o tapa. Mas tem tantas outras violências silenciosas que as pessoas passam, né? Então, estar aqui hoje, falar sobre isso, me deparar com a história da Bárbara, que tem tudo a ver com o contexto da minha vida profissional, que eu trabalho com idoso, vivenciei a questão de cuidados familiares também. Eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Então, a mãozinha do Papai do Céu está aqui conosco nesse momento. Muito feliz de estar aqui, apesar do tema. A gente já recebeu aqui uma outra vez uma mulher que viveu em situação de rua e é uma coisa em comum que a gente percebe. São mulheres que se reergueram, tiveram ajuda em seu caminho,
conseguiram cuidar delas mesmas. Deus esteve ali presente o tempo todo, mas que carregam cicatrizes invisíveis. E essas cicatrizes que elas aceitam contar, contam a história delas. Não doem mais, mas contam a história delas e ajudam você a reescrever a sua também. A gente vai começar com as perguntas aqui no telão, Silvana, porque o pessoal da rua é curioso. Opa! E a gente quer realmente perguntar qualquer coisa, né? Isso, Cris? Então, Vamos lá, então. Qual é o primeiro vídeo? Quando você olha para trás, você se lembra do primeiro sinal que você estava em um relacionamento abusivo? Sim, na verdade, isso acontece logo nos primeiros 3 meses que você está no relacionamento. E aí as pessoas às vezes perguntam, nossa, e por que insistiu? Porque quando você inicia um relacionamento, principalmente quando é muito nova, né? Você primeiro é bombardeada por coisas boas, por atributos muito sedutores, no melhor sentido da palavra. E uma outra coisa também que a gente tem que ficar atenta quando você entra num relacionamento que já tem uma tendência e que você finge que não vê, escuta o coração da mãe da gente, porque mãe não se engana. Normalmente quando a mãe tem uma opinião já formada sobre aquela pessoa, presta bastante atenção, que esse coração não se engana. Onde há fumaça, Opa! há fogo. Então, como você tem muita grama verde, deixa a grama verde no seu lugar e dê uma atenção, porque você pode queimar toda a casa da sua vida. Achei muito importante contar com a experiência também de uma mãe, né? Sabendo que deixar pai e mãe está tudo certo, mas ainda você continua com 2 ouvidos de pessoas que te amam. Achei muito legal essa questão, Ana, e até essa pergunta, porque ninguém começa com facão na mão, né? Não. A maioria das vezes. Você começa com pequenos atos, porque a pessoa ainda está se segurando, né? Para mostrar todas as faces. Existem também algumas questões de manipulação, né? Porque o coração é complicado de lidar com o amor. Certeza. O lobo na pele de cordeiro, vamos dizer assim. Quais eram esses sinais, Silvana, que você percebia Então, e ignorava? no primeiro momento, vem esse bombardeio de coisas boas, da pessoa te elogiar muito, admirar tudo que você faz. Nessa outra fase, que já vão dando esses indícios, é você, de repente, se colocar bonita, maquiada, para sair com aquela pessoa, a pessoa olhar para você de forma pejorativa e dizer assim, nossa, você parece uma árvore de Natal. Naquele primeiro instante, você não entende muito bem a brincadeira. E isso vai se tornando um hábito de você, de repente, cumprimentar as pessoas e o outro falar, você é ridícula, porque você não é essa pessoa tão simpática assim. E aí você começa a acreditar que você não é simpático e vai tendo esse isolamento. Então, os primeiros indícios são sempre o excesso de carinho e de elogio, o afastamento seu das pessoas que você convive, começa a falar mal dos seus amigos, e aí você se afasta. São detalhes muito pequenininhos no primeiro momento, quando você vê, você está envolvido. Você está vendo aí, né, que quando a gente está falando de relacionamento abusivo, a gente não está falando que a pessoa que está com você é um monstro sempre. Até porque, se fosse sempre ruim, você já teria percebido, já teria ido embora. É justamente essa compensação, às vezes é bom, às vezes é ruim, que te deixa na dúvida e te deixa presa. A gente vai perguntar mais coisas para a Silvana agora. Tem mais um vídeo que vem da rua? Pode soltar para a gente, então, para a gente conferir o que o pessoal da rua perguntou. Você amava seu esposo mesmo sofrendo essa violência? Perguntas difíceis, né, menina? Essas estão. Bom, você ama o personagem que ele criou no primeiro momento, né? Então, ninguém, pelo menos que eu acredito que ninguém entra num relacionamento para dar errado. Quando você entra numa história, você quer que aquilo dê certo. E aquele personagem, né, o lado sedutor, o lado amável, é esse que, de certa maneira, fica. E você fica procurando essa pessoa de novo e, às vezes, não acha. E acaba permanecendo nessas histórias. Eu acho que até você chegar a saber que era um personagem, demorou um pouquinho. Bastante. Porque é real, né? Porque cheira ao seu lado, você casou, parece que você dorme com aquele personagem, mas como você falou em pele, né? De cordeiro. Porque a realidade é dura demais, Cris. E quando você viu a máscara do personagem no chão, demorou muito tempo, Silvana? Então, é um misto de demora, né? Porque assim, eu fiquei casada há 10 anos. Me casei muito menina, com 20. Fiquei casada até os 30.
E esses indícios já vinham desde sempre, né? E tem aquela pergunta, o clássico, né? Então, a mulher de malandro que permanece. Mas eu percebia, mas não acreditava. E como houve o processo de isolamento, né? Eu fiquei bem isolada socialmente, escondia da minha família também o que estava acontecendo. Eu demorei um tempinho para realmente ver que aquilo não tinha jeito. Demorou bastante, diga-se de passagem. Acho que a gente tem mais uma pergunta sobre raiva, Silvana, porque às vezes a gente é avisada, você falou da sua mãe, né? E aí eu queria até deixar o pessoal de casa, né, perguntar antes de eu repassar aqui para ela. Pode soltar o próximo vídeo, Tati, pra gente, por favor? Você já ficou com raiva de alguém que tentou te avisar que o relacionamento era ruim? Essa é uma boa pergunta, porque é uma situação muito comum. Muitas mulheres jovens, como você era naquela época, 20 aninhos, estava ali decidindo casar, às vezes cheia de sonhos, mas estão ali com aqueles alertas, mamãe, papai, amigas, amiga, você sumiu, amiga, você não era assim, amiga, só te vejo triste. E a gente vai ficando irritado, porque as pessoas estão falando coisas que a gente não quer ver. Isso aconteceu com você? Muitas vezes, com pessoas muito próximas, a começar pela minha própria mãe, amigos, consequentemente, também. E chega um momento que você está tão cega pela situação que esses amigos também cansam de você e você não entende muito bem isso. Porque aí você às vezes também conta aquela história e não faz nada para mudar e aí você já vai ficando também constrangido. Então é um misto de sentimentos, de baixa estima, de isolamento. Então acontece sim, de ficar chateada, se sentir abandonada, que só depois que você consegue entender, né? Quando você está de fora. Falar disso hoje, 25 anos depois, é porque isso não me causa mais dor. Eu passei a falar isso tem menos de 4 anos. E falar, eu entendi que é um modo de alertar outras pessoas, né? Mas eu só falo porque isso hoje eu consigo olhar assim, de fora, sabe? Quase como se fosse um personagem, que não fosse eu. Muito bem, gente. Olha, a gente teve 2 histórias aqui hoje, mas a capacidade hoje do programa de fazer a gente mergulhar e conectar, gente, é isso que esse programa quer trazer para você, até para julgamento de quem está vivendo. Olha, ela colocou em construções emocionais que ela foi isolada, é o perfil de quem manipula para não ter outras informações. Então, opinar sobre algo às vezes, pense muito bem que você não vai ajudar em nada, você tem que ser uma ponte para isso. Mas você de casa está nos ajudando a construir essa história aqui de aprendizado. Então, mais uma pergunta vindo das ruas aqui no nosso Entre Família. Depois da primeira violência, por que você não foi embora? Olha aí, você viu? E é uma curiosidade. Aquela construção, suspense que é claro, né? Tipo assim, nossa, agora avaliando esses 10 anos, eu fiz aqui um overview, ou seja, um apanhado da história da Silvana no início. Só que eu resumi ali, meu querido, 10 anos, né? Ela não tinha essa leitura, eu pergunto, né? Muitas pessoas falam, por que não foi embora? Vivem outra realidade, não estiveram. Te perguntam muito isso antes de você responder, Silvana? Muito, aliás, assim, ao longo do processo todo de violência, quando vizinhos me olhavam de uma forma pejorativa, essa menina assustada, que às vezes à noite as pessoas ouviam, né, o som da violência, e no outro dia saía de manhã, esse clássico, né, o julgamento de a mulher do malandro que gosta de apanhar. E então, assim, isso aí aconteceu várias vezes, de ser julgada. E essa pergunta, o porquê não largar, por que tanto tempo, eu custei muito para responder isso. Eu entendi no primeiro momento que o ficar nessa situação foi muito em função de que seria a última vez. É a última vez que eu apanho, é a última vez que eu sofro violência. É acreditar naquele sim que eu disse lá atrás, do até que a morte separe. É a esperança de. Então, por conta até de recursos, é óbvio também, porque como você vai ficando isolado, você vai deixar... O dinheiro que eu recebia com o meu trabalho, como turismóloga, ia todo para casa de uma forma que eu não entendia direito, eu não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus. Então, foi realmente uma situação de violência doméstica em todas as esferas. E não é fácil sair. E eu não tive filhos. Eu decidi não ter filhos por conta disso, na ocasião, e mesmo assim não foi fácil. Então, não é tão simples, é só estalar o dedo e sair fora.
Cada um sabe da sua dor, né? E do seu momento também. Está entendendo a importância de não julgar? Está entendendo a importância de ser um colo, de ser uma rede de apoio, de fazer mais perguntas, de repente ajudar outra pessoa a ver, ao invés de jogar coisas goela dentro ou verdades que são suas, ainda não são dela. Cada pessoa tem seu ponto de resiliência, seu ponto de entender, opa, parece que eu não estou me amando aqui nessa situação. Eu acho que eu preciso cuidar mais de mim, porque eu estou dando tudo de mim, não estou recebendo nada de volta. E numa relação como essa, não só não chega nada de bom, como chega muita coisa ruim. É muito difícil administrar tudo isso. Às vezes a gente tem na cabeça de que a gente tem que merecer o amor da pessoa e fica se perguntando o que a gente está fazendo de errado para merecer aquele tratamento. Olha o tanto de coisas, de falta de amor próprio, de baixa autoestima, que precisa ser resolvida antes de uma pessoa conseguir ficar em pé sobre as duas pernas e sair de uma situação assim. Está entendendo o que a gente está falando? Não cabe julgamento, gente. De mulher para mulher aqui, se você é mulher do outro lado e está me ouvindo, e graças a Deus não passa por isso, mas conhece alguém que passa, vamos ajudar e não julgar. E a última pergunta que a gente tem para fazer para a Silvana é justamente sobre como ela conseguiu sair. Alguém da rua vai mandar, eu vou fazer questão de colocar o vídeo, mas essa pergunta é minha e do Cris também, porque a gente quer muito que ela fale. Pode soltar. E como você saiu dessa situação? Essa pergunta, eu precisei chegar no meu limite, né? Eu vinha desse histórico de violência, além dele ser alcoólatra. Depois ele teve um câncer no meio desse casamento, que eu cuidei dele. Essa trajetória de cuidar de um familiar doente já vem me acompanhando. E depois disso, como ele ficou com a abstinência do álcool, porque ele parou de beber, ele era uma pessoa que fumava muito, fumava 4 maços de cigarro. Então, depois desse câncer, ele parou de beber, fumar, e ele virou uma pessoa com compulsão alimentar. Ele trocou a compulsão. E junto com a compulsão, a violência aumentou mais ainda por conta da abstinência. Então, era um círculo vicioso. E eu estava muito, assim, inclinada a realmente ficar até que a morte separe. Teve a questão do câncer. E eu fui ficando nessa história. Até que chegou um momento, que o Cris até adiantou um pouquinho aí. Num determinado dia, ele queria comer aipim, né? Não sei se aqui fala macaxeira, aipim, mandioca. Aipim também, mandioca, né? Meia-noite. E eu acho que ele, na verdade, ele queria briga. E ele achou que eu não fosse fazer. E eu levantei da onde eu estava e fui para a cozinha preparar. E nisso, quando eu fui fritar, ele veio gritando de um jeito esquisito e falou: esse óleo está estragado e eu vou te provar que sai. Enquanto o óleo borbulhava, eu tinha acabado de ganhar um cachorrinho. O cachorrinho estava nos meus pés. E quando ele jogou esse óleo quente, eu abaixei. E eu abaixei, mas não foi para cuidar de mim. Não foi para evitar aquele óleo quente no meu rosto. Eu abaixei porque meu cachorro estava ali. E foi nessa hora que eu entendi, sabe, a gravidade. Quando eu levantei, que via onde estava o óleo quente, e que eu só me levantei por conta do meu cachorro, só abaixei por conta dele, eu percebi o quanto que faltava amor, o quanto que faltava respeito, o quanto que eu não sabia mais nem quem eu era. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho. E foi ali que eu decidi ir embora, né? Eu me organizei e eu não tinha muitas condições para prover meu sustento na época, apesar de já trabalhar com esse público idoso, com turismo. Eu planejei tudo e fui morar num porão, que foi o lugar que eu tinha condições de prover meu sustento naquele momento. E chegando lá, eu simplesmente fiquei um bom tempo com medida protetiva, quando ele descobriu onde eu morava, na região que eu morava, porque o porão era escondidinho, poucas pessoas sabiam. E eu voltei a trabalhar com turismo para a terceira idade, mas eu não tinha telefone, celular naquela época era muito caro, né? Quem tinha celular era a pessoa que tinha um poder aquisitivo alto. Mas aí, mais uma vez, eu tive assim, eu fui acariciada por Deus nesse momento, e eu gosto de contar essa história, né? Que colocaram um orelhão, né, o telefone público, em frente ao porão, com um sistema super moderno que era o de receber ligação. Né? Eu falei, minha agência de viagem. Aí eu tirei xerox dos papeizinhos com o telefone, distribuía na fila da Previdência Social, porque naquela época o idoso recebia na Previdência, não tinha um cartão. E as pessoas ligavam, caía no orelhão. Eu tinha um horário, de 2 às 6, aí eu anunciava no jornal local, impresso,
Foi Aí tocava assim o que você se telefone, reergueu. ficava lá, sentadinha na cadeira. Dava 2 horas, eu virava agência de turismo. Quando tocava, não tinha vizinho que atendesse, eu chegava, Silvana Turismo Eventos, boa tarde. E assim eu sobrevivi durante muito tempo. Eu tenho até uma ideia. A gente pode chamar ela para agora para um programa de empreendedorismo e saber depois o começo dessa história de empreender nessas questões. E a gente pode até pegar um trechinho desse programa para contextualizar a história. Com certeza. E ela dar continuidade. Vamos achar uma pauta, né? Agora, Silvana, você merece muito mais aqui da Novo Tempo, em questão de tempo. O seu sorriso já mostrou isso. A gente tem 1 minuto e meio para terminar todo o programa, mas é com muita honra que a gente recebe você aqui. E a maneira como você conta mostra o agir de Deus na tua consciência. Sim. E como você tem que escrever mais livros, como você tem que ir mais programas. Que bom que você, a nossa colega, também já participou de rádio também eu amo, já participei. Muito obrigado por ter vindo. E essa equipe que aqui está aqui, a diretora, a nossa outra diretora que dirige aqui, com certeza vai te encaixar na outra pauta, a gente resumir o que teve aqui e dar continuidade na tua história, que o povo da Novo Tempo quer te ouvir, tá bom? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar desse tema, que hoje eu falo com leveza. E Deus agindo na minha vida, depois eu tive a sorte de poder cuidar dele. Eu já separada, eu já com a vida totalmente refeita. Ele, infelizmente, teve um problema de saúde de novo. E ali eu entendi o significado do até que a morte separe com o perdão. Nossa, Então, Silvana, eu tô muito bom, arrepiada. Eu tô arrepiada. Quanto mais ela fala, mais a gente descobre que há algo que falar. Antes mesmo do programa começar, eu já sabia que 15 minutos aqui com ela não seriam suficientes. O programa tá acabando, o Instagram da Silvana passou aí na tela para você seguir. Ela com certeza vai voltar. E o tema também, na segunda-feira a gente continua falando sobre violência, porque a gente não pode, Cris, deixar esse tipo de assunto passar batido. Não consegui respirar nesse programa e para mim não acabou, vou continuar com a Silvana aqui, brincadeira. Um beijo, vem aí o vídeo de saúde, a segunda-feira a gente se fala, tá bom?